qualquer um pode entender a Bíblia? Vamos lá, olha só. Atenção a essa leitura aqui, ó. No século passado, a aplicação da teoria do realismo, do senso comum da escola escocesa às escrituras, levou muitos a admitirem que qualquer um poderia entender sozinho a Bíblia e que a superfície do texto por si só é suficiente para produzir significado. Eu já posso falar que isso é um erro, ok? Porque a superfície do texto em si, ela não traz todo o significado do texto, mas vamos continuar a leitura. Portanto, a necessidade de princípios hermenêuticos, ou seja, de princípios de interpretação individuais, se multiplicaram. Ou seja, todo mundo começou a acreditar que a Bíblia era simples, que era só abrir a Bíblia, bater os olhos no texto e entender aquilo, né? Isso aqui é a superfície do texto. Então, a partir da proposta dessa escola escocesa do realismo, todo mundo começou a interpretar a Bíblia de um jeito que queria, do jeito individual. Então, isso se multiplicou, isso foi um problema. Por alguma razão, ninguém percebeu que isso dava margens a significados múltiplos e, de vez em quando, em heresias. Então, quando você abre a Bíblia e você está dizendo assim, olha, o texto que está proposto para mim aqui é simples, basta ler e entender. Pronto, eu vou entender de um jeito, minha esposa vai entender de outro, o meu vizinho vai entender de outro, o meu filho vai entender de outro, a minha filha também, que já lê, vai entender de outro, o meu amigo do trabalho vai entender de um jeito, e assim vai virar uma salada de frutas podres, que é o que aconteceu, o que acontece ainda hoje, né? Porque cada um começa a querer interpretar a partir da superfície. Isso é totalmente errado. Então, qualquer um pode entender a Bíblia, Marcelo? Olha, qualquer um pode entender a Bíblia, desde que fique claro sobre o que estamos falando. Compreender o texto bíblico e até algumas implicações que o texto traz em si, sim, é possível. É possível que você abra a Bíblia, bata os olhos no texto e consiga entender, mesmo que superficialmente, alguns textos e algumas implicações desse texto. Ou seja, você vai abrir a Bíblia e vai ver, olha, a Bíblia diz para eu amar ao próximo, para que eu ore sem cessar, para que eu seja sempre grato. E você vai entender que a implicação é que você ore, que você ame, que você seja grato. Isso vai ter muito na Bíblia e você pode fazer isso sim, ok? Isso sim. Agora, quando a gente está falando de se aprofundar nas amplas informações e nas amplas aplicações que o texto aborda, não, isso não é possível a todos. Ou seja, possível a todos é, mas a qualquer um não. Ok? Por quê? Porque todo o texto bíblico ele foi escrito e foi intencionado por Deus. Os homens foram influenciados, inspirados por ele, para que pudessem trazer a mensagem que Deus queria com aquele texto para aquele povo, naquele local, naquela situação. Só que você não pode, a partir de uma abordagem simples, entender tudo o que estava na mente daquele autor bíblico. Então você precisa de um estudo, de uma análise, de uma pesquisa, de materiais de apoio, de análise de texto, de comparação de documentos, tá? Você precisa aplicar princípios hermenêuticos a partir do contexto da situação, da data, do autor, dos destinatários, da situação dos destinatários, da proposta que o autor tinha para aquela situação dos destinatários. Você precisa entender o gênero literário do texto, a linguagem, a língua na qual ele foi escrita, não que você fale fluentemente grego, hebraico e aramaico, mas você precisa saber retirar daquele texto o que ele quer dizer. Gramaticalmente, é um trabalho gramatical. Então, todo esse aprofundamento no texto não é para qualquer um. E não é simples também. Mas todo mundo pode ter acesso a isso, desde que respeite esses passos de investigação. Entendendo que a Bíblia não é como por exemplo, propõe a escola de hoje, né? A gente vê muitos... Eu já vi muitos universitários falando sobre... na verdade, eu vi um professor universitário falando isso para mim, que o texto, qualquer texto, ele só está falando sobre outro texto. Eu falei, mas
essa própria declaração é absurda, porque se eu escrevo uma carta endereçada à minha esposa, é eu falando para ela, não é o texto falando para outro texto. Mas eles conseguem acreditar que isso é verdade. Então, eles trazem isso para a Bíblia, né? Algumas pessoas trazem isso para a interpretação bíblica e pensam que o texto bíblico está só falando de outro texto. Então, a pessoa mete a cara no texto só, na gramática, nas implicações e tal, e pensa que o texto é aquilo. Não, mas o texto está apontando para uma realidade. Então, o texto bíblico ele não aponta para outro texto. Ele fala de uma realidade. Ele fala de uma intenção. Ele fala de uma proposição. Então, você não pode ir para o texto dessa maneira. Você tem que respeitar a intenção do autor e, a partir daí, você começa a sua investigação. Porque se você começa a impor ao texto o que você quer que ele diga, você vai estar sendo um grande desonesto com o texto, com o próprio Deus também, principalmente, que é o autor principal do texto. E você vai abrir todo o espaço para as heresias que já existem e que vão ser aumentadas se você continuar com esse desrespeito ao texto.